Bom dia, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês como se faz uma multiplicação de monômios. E esse conteúdo está na página 55 da nossa apostila. Vamos lembrar, o monômio é aquele termo que não tem nem adição nem subtração entre eles. Então, eu tenho 2ax ao quadrado, é um monômio, vezes 9ax, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, né, os coeficientes numéricos, os números. 2 vezes 9 dá 18. E vamos usar as regrinhas das potências, multiplicação de potência de mesma base. O A é igual, né? A gente conserva essa base e temos que somar os expoentes. Então, esse A é 1 e esse A também é 1. 1 mais 1 dá 2. O x vai ser x elevado a 2 e x. Eu coloquei já aqui o 1. Então, nós vamos somar esse 2 mais esse 1. Então, vai ficar x elevado a 3. Outro exemplo, 5x vezes 4xy. Multiplicamos os coeficientes, né? 5 vezes 4, que dá 20. O x tem a mesma base, então copia o x e soma esses expoentes, 1 mais 1 dá 2. E o y, como só tem aqui, a gente copia, ok? Agora, nós vamos ver multiplicação de monômios por polinômios. E a explicação está na página 56. Aqui nós temos um monômio e aqui nós temos um polinômio. Pra gente não ficar confundindo e ficar dando nome, se é um trinômio, se é um binômio, né? Quando tem 2, quando tem 3 termos, tudo que tiver mais do que um, aqui vai ser considerado polinômio. Então, veja bem, os números a gente multiplica e os expoentes das letrinhas a gente soma os expoentes. Lembrando de aplicar a propriedade distributiva aqui, tá bom? Então, 5xy vezes 4x vai dar 20. O x, a gente vai somar esses expoentes, 1 mais 1, 2. E no caso do 4x, não tem um y, então a gente só copia. Menos, aí a gente vai fazer 5xy vezes 11y. 5 vezes 11 dá 55. Aqui, só aqui tem o x, né? E o y, a gente vai somar os expoentes, 1 mais 1, 2. Depois, vamos fazer 5xy vezes 3z. 5 vezes 3 dá 15. O x, o y, o z não tem nada comum, então a gente vai escrever aqui x, y, z. E a gente vai ver se tem algum termo semelhante. Não tem, tá vendo? Um é x, y, z, aqui é x, y quadrado e aqui o x é ao quadrado y. Então, acabou aqui. Esse outro aqui, nós temos um número negativo, a única diferença é que a gente vai aplicar a regrinha de sinal aqui, tá bom? Então, menos 3 vezes 4 dá menos 12. O A só tem aqui, eu copio, né, esse A ao quadrado, e o B eu só tenho aqui, copio. Menos vezes mais dá menos, né? Esse coeficiente numérico é 1, que não precisa vir escrito. Então, nós vamos fazer 3 vezes 1 é 3. E nós vamos somar esses expoentes aqui. Então, vai ficar A elevado a 5. Menos 3 vezes mais 5 dá menos, né? 3 vezes 5, 15. O A, nós vamos somar esse expoente. Então, vai ficar A elevado a 3, e o B só tem aqui, então a gente copia. Como a gente não tem termo semelhante, fica assim. Agora, a gente vai fazer uma multiplicação de um polinômio por outro. Aqui tem um polinômio, porque tem essa adição, e aqui tem outro, tá bom? A gente tem que aplicar a propriedade distributiva, né? O primeiro com o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro. Depois, o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo, o segundo com o terceiro. Então, olha lá. X elevado a 3 vezes, x elevado a 2 vezes x elevado a 3.
vai ficar aqui embaixo x elevado a 5, né? X elevado a 2 vezes mais 2x elevado a 2. Então, aqui vai ficar 2 e o x vai ficar elevado a 4, porque a gente tem que somar esses expoentes. X elevado a 2 vezes menos x. Então, vai ficar menos x elevado a 3. Agora, nós vamos multiplicar o 5. 5x vezes x ao cubo. Então, vai ser mais 5x à quarta. 5x vezes 2x ao quadrado. Então, vai ficar mais 5 vezes 2 é 10. E o x vai ficar elevado a 3. Ops. Aí, 5x vezes menos x. Então, aqui vai ficar menos 5, né? X elevado a 2. Aí, a gente vai ver se nós temos termos semelhantes. Aquilo que tem um expoentezinho igual, tá vendo? Então, a gente tem aqui o 2x à quarta com esse 5x à quarta, né? E a gente tem esse menos x ao cubo com esse mais 10x ao cubo. E a gente vai fazer, então, copia esse x à quinta. Vou juntar aqui, ó, 2x à quarta com mais 5x à quarta. 2 com mais 5 dá 7. O x continua sendo a quarta. A gente só soma os numerozinhos. Menos x ao cubo com mais 10x ao cubo. Então, vai ficar mais 9 e o x continua sendo ao cubo. Só soma ou subtrai os numerozinhos, tá bom? E copiamos lá o menos 5x ao quadrado. Pronto, não tem mais nada para fazer. Assim, vamos fazer também no outro item, outro exemplo. Então, vamos lá. O 3A multiplicado pelo 4A. 3 vezes 4 dá 12. E o A, a gente vai somar esses expoentes. 3A vezes 5B. Então, 3 vezes 5 vai dar 15. O A e o B. 3A vezes 7. Então, vai dar 3 vezes 7, 21. E eu copio o A, tá? Aí, eu vou multiplicar o B. B vezes 4A. Então, vai ser mais 4AB. B vezes 5B ao quadrado. Mais 5B, desculpa, é só B. B vezes B, B ao quadrado. E depois, B vezes 7, né? Então, vai ser mais 7B. E aí, eu vou somar se tiver algum termo semelhante. No caso, eu tenho o 15AB com 4AB. Só, né? Aí, tudinho. Vamos pra cá. Então, eu copio o 12A ao quadrado. Faço 15AB com mais 4AB, vai dar 19AB. O 21A só tem esse, copia. O 5B ao quadrado só tem esse, copia. E o 7B só tem esse, copia. Se mudar a ordem aqui, não tem problema, tá bom? Dúvidas? Coloquem na pasta de matemática que eu vou esclarecer, ok?